Olá, pessoal do Papo de Prateleira, um dos seus canais da plataforma AgroRevenda, o canal que conversa com o distribuidor, com o dono da revenda, o pessoal da iniciativa privada e também com as unidades de cooperativas espalhadas pelo Brasil, sempre tratando de assuntos que têm a ver com a distribuição de insumos agropecuários nesse Brasilzão, tá? E também coisas que façam a ligação da indústria com o seu cliente principal, que é o produtor rural que está lá na fazenda, produzindo alimento aí para o Brasil e para o mundo. Né? Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa nós, que interessa demais a distribuição e a revenda de insumos agropecuários, apesar de não ser, nós não vamos falar de um produto, nós vamos falar de dados que estão nas mãos de revendas e distribuidores por causa do seu trabalho cotidiano junto à indústria e junto aos produtores rurais, e que eles precisam estar muito atentos, porque tem uma lei que já está em vigência e que pode causar problemas. Portanto, é melhor se prevenir, se precaver, para que não haja problemas se, por um acaso, alguma revenda for acionada. Quem vai falar disso é quem sabe tudo sobre o assunto, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e é o Daniel Bijos, da LBZ Advocacia. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, Alice? Como é que vai? Obrigado pelo convite aqui, a todo mundo que está assistindo a gente também. O prazer é todo nosso, sempre que alguém está aqui para ilustrar um pouco aí como é que a gente ajuda o produtor e o distribuidor de insumos a trabalhar melhor com mais rendimento, tá? Ô Daniel, vamos começar a falar assim, rapidamente assim, o que é Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela é muito importante para qualquer negócio que envolve mais de uma parte, como acontece com as revendas que fazem muitos negócios com produtores e com a indústria. Você mencionou aqui produtos, eu acho que essa é uma boa linha para a gente começar a falar, porque, na verdade, a grande ideia da Lei Geral de Proteção de Dados foi tratar dados pessoais como um produto, como um bem, como algo que pertence ao titular. Então, quem tem dados pessoais, é chamado de titular dos dados, isso é um bem dele. Então, eu tenho o meu dado pessoal, por exemplo, meu nome, meu RG, meu CPF, meu endereço, meu e-mail, meu celular, o que eu compro, onde eu compro, tudo isso são dados pessoais meus, são meus bens, assim como é meu carro, minha casa. Então, ninguém vai acessar, ninguém vai fazer isso sem a minha autorização ou sem que a lei autorize isso de uma certa forma. E a grande preocupação da lei, então essa lei veio para fazer o seguinte, olha, algumas situações as empresas e pessoas, então não é uma lei destinada só para a empresa, a pessoa física também tem que estar de olho nisso, ela vai ter que se adequar a isso, ela vai ter que tomar cuidado quando ela estiver tratando e trabalhando os dados pessoais de qualquer pessoa física. Perfeito. Então, sempre que ela estiver fazendo algo com os dados dessa pessoa física, ela está fazendo algo com o bem de uma pessoa. É como se ela estivesse cuidando do carro de uma pessoa, do gado de uma pessoa, da plantação de uma pessoa. Então, ela está sempre cuidando do bem de uma pessoa. Ela tem que fazer isso com cuidado, ela tem que fazer isso dentro de regras legais. Essa é a principal ideia da lei. E se a gente for olhar para distribuidor, para produtor, imaginar mesmo distribuidor talvez seja até o caso mais fácil. Eu vendo determinado insumo, determinado produto, determinado defensivo e eu guardo esses dados na minha base de dados. Eu tenho ali, eu não estou falando base de dados eletrônica necessariamente, posso colocar no computador, mas posso ter meu caderninho também. Então eu anoto no caderninho que o seu José foi lá e comprou tanto de defensivo agrícola. Eu estou colocando um dado pessoal, é o nome dele, o quanto de defensivo ele está comprando. Essa informação é dado do seu Zé. Ele que foi comprar aquele defensivo agrícola. Por que eu estou com aquele dado? Então, não é que eu não posso ter, mas eu tenho que estar adequado à lei. Em que situação eu tenho, por que eu tenho, como é que eu vou fazer, como é que eu vou proteger, para quem que eu passo essa informação ou não passo essa informação, quem tem acesso a isso dentro da minha empresa. Então, esse é, de uma visão muito rápida, né? É a principal ideia da lei, é a principal ideia da lei. Perfeito. E, gente, para vocês imaginarem, por exemplo, a gente tem revenda que tem um portfólio de 3.000 produtos. Quer dizer, ela está, na verdade, comprando 3.000 produtos de várias indústrias e tem gente que vende para 5.000 produtores. Tem grandes revendas que tem esse número. É tudo gente que está fazendo negócios com a revenda e com a distribuição. Sem falar que a revenda e a distribuição é sócio
de muitos negócios. No momento em que ela faz uma operação de barter, ela faz uma sociedade com o produtor. Então, aí a situação fica muito mais grave. Ô, Daniel, vamos esclarecer bem para o pessoal. A lei está em vigência, ainda não há penalidade administrativa, que começa em agosto, mas é bom o gato subir no telhado, é isso? Exatamente. Então, em tese, todo mundo teve tempo para se preparar para a lei que ia entrar em vigor em agosto do ano passado. Por conta da pandemia, esse período foi estendido um pouco e principalmente o período de penalidades foi estendido para agosto desse ano, mas só as penalidades administrativas. Então, só aquelas que o órgão administrativo, que é a Agência Nacional de Dados, que vai ser criada, ou foi criada, mas está sendo implementada, que esse órgão vai aplicar, está ainda suspenso até agosto, mas o PROCON, que já existe, já pode tomar medida, o Ministério Público já pode tomar medida. E aqui a gente pode até trazer uma ideia um pouquinho do fiscal do Sarney, né? Todo mundo é fiscal dessa lei, qualquer um pode fazer uma denúncia, qualquer um pode reclamar, então assim, não é porque a Agência Nacional de Proteção de Dados só vai poder aplicar a penalidade em agosto que as pessoas não têm que estar preocupadas. Sim, tem que estar preocupadas e como eu disse, é todo mundo que tem que estar preocupado de uma certa forma. Falar, eu não pego dado de ninguém. Certeza, você tem, por exemplo, empregado, você tem colaborador na sua empresa, a gente falou de cooperativa aqui, os cooperados, quais são os dados dos cooperados que você tem? Quais são os dados dos seus empregados que você tem? Como é que você acessa isso? Quem acessa isso? É bastante coisa, então tem sim muito detalhezinho que tem que estar atento, ou pelo menos ciente ao que acontece, né? Perfeito. É bom você falar em dado, porque, assim, gente, a LBZ, ela tem mais ou menos 20 anos aí de atuação, né, como escritório de advocacia, e ela está presente no estado de São Paulo e no estado de Mato Grosso. Tem o maior rebanho bovino do Brasil e já é o maior produtor de grãos do Brasil, tendo passado o Paraná recentemente. Então, lá a força do agronegócio é espetacular. E o Daniel tem lá alguns clientes que estão ligados ao agronegócio, inclusive distribuidores. O Daniel, esse pessoal é um pessoal que trabalha, aliás, a unidade de dados deles é uma coisa muito complexa, né, uma grande distribuidora. Sim. Quando você chega com uma pessoa, com um distribuidor que está querendo saber mais detalhes, quais são as primeiras providências básicas que você orienta para ele para conhecer e ficar adequado à LGPD? Então, o primeiro passo normalmente é a gente contar para a pessoa com um pouco mais de detalhe do que esse bate-papo rápido, né? Então, a gente faz uma reunião um pouco mais longa para contar para a pessoa em mais detalhes e aí até envolver algumas outras pessoas numa empresa de um pouco maior porte, então que tem mais áreas, a gente envolver algumas outras pessoas para que todo mundo entenda do que está sendo falado, qual a relevância disso. A gente faz um segundo processo, que é um processo mais ou menos, vou chamar de entrevista, né, que é um processo de avaliação em que a gente conversa com essas pessoas-chave sobre quais os dados que a empresa tem, cataloga, como ela cataloga, por que ela tem esses dados, quem tem acesso, como é que funciona. Então, aí sim já é uma avaliação, já com trabalho em curso, eu diria, uma avaliação de como é que é essa base de dados, como é que ela está protegida, quem tem acesso ou não, por que esses dados têm, em que a gente também faz um relatório de dados, que é uma exigência legal, digamos assim, para falar, olha, sim, você pode ter esses dados, e aí vou dar um exemplo simples aqui que todo mundo consegue enxergar. Até falei, todo mundo tem que estar adequado, inclusive nós, pessoas físicas, se eu falar assim, eu tenho uma pessoa que trabalha em casa, é empregada doméstica, eu tenho dados dela, eu tenho que ter esses dados, eu tenho que ter o número da carteira de trabalho, data de início de trabalho, data de fim, exame médico admissional, são dados que eu preciso ter porque a lei exige. Então, eu simplesmente faço um relatório e valido a existência desses dados e por que eu tenho esses dados. Esses dados estão ok. E, eventualmente, nesse trabalho, eu falo, olha, tem alguns dados aqui que você não pode ter, não tem justificativa legal para que você mantenha esses dados aqui. A lei trata, por exemplo, de dados sensíveis. Então, vamos imaginar que determinada cooperativa tenha pedido para os cooperados preencherem a opção religiosa deles. Isso é considerado dado sensível. Por que a cooperativa quer saber dado religioso ou, eventualmente, dado político de um cooperado? A gente vai fazer uma observação falando que não é um tipo de dado que você pode manter. E feito
Feito isso, é simplesmente criar na sequência uma política, instruir, passar essa informação adiante na empresa, explicar de um modo mais geral para todos os envolvidos qual a relevância, por que tem que tratar isso com segurança, criar essas políticas, divulgar e, eventualmente, se um dia tiver algum tipo de vazamento, algum tipo de demanda, alguma coisa assim, a gente também está de olho e conseguir deixar a empresa pronta para responder, né? Perfeito. O dono da revenda, o dono, o gerente da distribuidora, o pessoal de cooperativa tem que entender que não adianta fugir de algumas questões, né? Dados, atualmente, cada vez mais, são uma questão importantíssima. Não dá para viver e trabalhar sem pensar nisso. Vocês já observam problemas que são causados por dados pessoais em relação a pessoas que estão na internet, na rede social. Isso já causa a abertura de muito processo, isso tem notícia praticamente todo dia, e isso vai causar penalidade para quem não respeitar a lei. Então, vamos ter 30 segundos aterrorizando o distribuidor e o produtor rural, Daniel. Quais são as penalidades que quem não fizer uma coisa direito, de acordo com o que a lei prevê, pode sofrer? Eu acho que antes de aterrorizar, a gente pode acalmar um pouquinho também para falar, olha, vamos ter em mente que eu não preciso imaginar que eu vou tratar todas as empresas da mesma forma. Então, se eu imaginar um banco, o que o banco tem que ter de proteção de dados, etc., é completamente diferente do que uma revenda vai ter de proteção de dados. Um hospital, uma escola, o Google, o Facebook. Então, a gente tem empresas que estão lá na ponta e na ponta completamente contrária, assim, o dono do armazenzinho ali, pequeno, que trabalha ele, a filha, às vezes ele é a esposa, então, são níveis diferentes de proteção, de proteção e de adequação. Então, vamos antes de mais nada, dar uma acalmada nesse sentido. Mas, sim, os dados são tão relevantes hoje que a gente acha que qualquer coisa vai servir de exemplo para ser bode expiatório, para jogar na mídia, para falar. Então, vai ser um pouco como o Código de Defesa do Consumidor foi no passado. Começou com uma ideia assim, vamos proteger o consumidor contra grandes abusos, e hoje qualquer coisa que acontece, a pessoa já grita ali, fala, olha, eu sou consumidor, eu tenho direito, e processa a torto e a direito. A gente tem essa perspectiva de processos à torto e a direito, a gente já vê isso, se olhar o Jornal Valor Econômico da semana passada, ele já deu exemplos de como as ações trabalhistas estão trazendo questões de LGPD para dentro das próprias ações trabalhistas. Então, isso é uma prática diária, isso vai acontecer. E se a gente for olhar para as penalidades vão até 50 milhões de reais, vão até o fechamento do estabelecimento, vão até você não ter mais um banco de dados. Então, tem coisa muito pesada. A gente não sabe como a agência vai começar a tratar isso ainda, mas se a gente imaginar que foi criada a agência, foi colocada gente com um certo currículo e uma bagagem lá dentro, e isso na Europa, fora do Brasil, que são as inspirações para o Brasil, tiveram um grande respaldo, aqui a gente também pode imaginar que deve vir com um pouco mais de força. Então, ter uma certa adequação, ter uma certa adaptação, ninguém está falando para gastar R$1 milhão em adaptação tecnológica na empresa para proteger. Não é isso. Mas deixa eu olhar para realmente ter certeza que eu não tenho um tipo de dado completamente desnecessário ali que pode me dar algum tipo de problema, ou que eu não tenho uma divulgação de dados, às vezes uma falta de segurança tão grande que pode expor alguém, e essa exposição sim gerar algum tipo de multa, às vezes boba. E eu vou também dar um exemplo de coisa simples. Hoje a lei exige que toda empresa tenha um encarregado de dados, que as pessoas estão chamando de DPO. A empresa que tem um site, ela deveria colocar essa pessoa no site. Qual que é o custo disso, né? Qual que é o custo de você efetivamente falar ou pedir para quem faz o seu site, falar assim, olha, muda aqui no meu site, põe que qualquer contato sobre isso é feito com a pessoa tal. Não custa nada, é uma adaptação simples. Então, a gente nota que algumas adequações à lei são fáceis até de mostrar, olha, eu estou adaptado, eu tomei providência, eu não fiquei totalmente parado, então eu já tenho argumentos para defesa se um dia acontecer algo comigo, né? Sim, eu estava preocupado com respeito à lei que é nova e que surgiu, né? Exatamente. Então, gente, vocês que são da revenda, da distribuição, não se esqueçam, como o Daniel falou, tem também a questão pessoal. Muitos donos de revenda
e de distribuição são também empresários, muitos são fazendeiros, muitos são produtores, então tem os dados do negócio dele enquanto revendedor e tem os dados do negócio dele, da família dele, ele tem sucessão, ele tem filho, então é bom ficar atento, conhecer, vamos fazer que nem a gente sempre aconselhou aqui no Papo de Prateleira. O dono da fazenda não faz a reprodução, ele chama um cara especializado em inseminação artificial, que faz para ele um programa, ele chama um cara que faz a dieta para ter melhor nutrição, e todos esses profissionais ajudam a fazenda a ter margem, a ter lucro e ser sustentável como negócio. Então, vamos atrás de informação sobre Lei Geral de Proteção de Dados que está aí. Não vamos aguardar agosto chegar quando vai ter penalidade, porque o entendimento até da justiça sobre penalidade antes de agosto pode até mudar. Pode. Então, vamos se cuidar, porque a prevenção e a informação é o mais importante para a fazenda brasileira. E melhor do que isso, é só procurando craque que nem o Daniel. Aliás, o Daniel tinha que ser craque mesmo. O cara é de Bauru, quer dizer, simplesmente a cidade que deu para o mundo o maior craque do mundo no futebol, que é o Pelé, né? É isso aí. Quem nasce em Bauru é baruense. O que é quem nasce em Bauru? Bauruense. Bauruense, grande Bauruense. Eu tinha tio ali, que morava lá, uma cidade muito gostosa. Daniel, quem tiver interessado em ter a ajuda profissional da LBZ Advocacia, faz o quê? Pode entrar em contato com a gente tem o site, que é lbzadvocacia.com.br, lá tem todos os nossos contatos, tanto de Cuiabá quanto de São Paulo. A gente está também em todas as redes sociais, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no LinkedIn, como entrar em contato com a gente, e-mail, telefone, Perfeito. Endereço, então todos os nossos dados estão por ali. Acho que o site é o mais É o mapa da mina ali, da informação do contato. Exatamente. Então, maravilha. Eu queria agradecer muito o Papo de Prateleira, agradecer a presença do Daniel, dando esse cheiro, gente, porque o assunto é complexo, não dá para cuidar disso sem chamar uma pessoa, um especialista para montar toda essa proteção, tá, de dados que toda revenda e distribuição tem. Tem que chamar quem entende do assunto e isso é bom para o negócio. Vai ser um negócio seguro, um negócio muito mais fechado, blindado para qualquer tipo de problema que possa aparecer. Daniel, obrigado pela presença no Papo de Prateleira. Imagina. Sempre que tiver novidade envolver o agronegócio e a revenda, pode procurar, seja proteção de dados ou algum outro tipo de coisa. A gente vem conversando já com alguns advogados sobre alguns assuntos que têm a ver sucessão, por exemplo, como montar o melhor plano de sucessão, não esperar ficar velho para aí sim ver quem é que vai ficar com o quê, e outras questões de patrimônio, de seguro. Então, a gente tem conversado muito com o pessoal de advocacia do direito, porque a democracia pressupõe direitos, proteção de direitos. E quem cuida de proteção de direitos é o especialista, é o advogado, é a advocacia. Daniel, obrigado. Volte sempre ao Papo de Prateleira. Vou te chamar bastante o pessoal lá da assessoria para a gente ajudar aí o produtor a ficar cada vez mais seguro em termos de informação. Obrigado você, Ulisses. Abraço a todo mundo e qualquer coisa a gente está às ordens. Maravilha, a gente também. Gente, o pessoal do Papo de Prateleira sempre acompanha a gente aí. Esse conteúdo é da plataforma Agro Revenda. Obrigado aí, vocês viram a importância do assunto. Vamos se informar e chamar o advogado para ajudar vocês, tá? Não esqueça de acompanhar sempre a gente, aperta o sininho, aperta lá o curtir, porque sempre que tiver novidades sobre revenda, sobre distribuição, sobre lojas de cooperativas, a gente está aqui para informar todo mundo. Grande abraço, Daniel. Um abraço, pessoal do Papo de Prateleira. Até a próxima.